Nós vamos ler todos juntos Atos 4, 12. Uma só voz. Todos juntos? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Oremos mais uma vez. Fala ao nosso coração nessa manhã. Ajuda-nos a entender a sua vontade e a sermos fiéis praticantes da tua palavra, não ouvintes negligentes. Que o teu Santo Espírito que habita em nós transforme-nos. E não há outra maneira dele nos transformar senão por intermédio da palavra revelada. Obrigado, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. O Deus Criador nos dotou de consciência. E essa consciência, por sua vez, tem naturalmente a lei do próprio Deus nela escrita. A sua quebra nos faz pecar e o pecado nos leva a sentir todo o peso, a opressão do seu preço que precisa ser pago diante de um Deus santo. Assim, Deus sabe que o ser humano mais precisa é de redenção, salvação. Algo tem que ser feito, algo tem que ser seguido, alguém tem que ser ouvido e obedecido, a fim de que esse peso constante na consciência, ainda que ela esteja cauterizada no homem natural, no ímpio, ele tem que ser tirado e haja uma certeza de que tudo aquilo que pesa sobre ele, que o condena, seja absolutamente cancelado. Olhar ao redor de um mundo caído, sofrido, mostra diariamente, em todos os cantos, a necessidade dessa redenção, a necessidade dessa salvação. Relacionamentos, eles são caídos. Quando trabalhamos, vemos que a queda também atingiu o trabalho, os relacionamentos no trabalho, a natureza, a política, a educação, a ciência, tudo. Mas tudo mesmo precisa ser resgatado, precisa de alguma maneira ser salvo, redimido. E essa salvação só pode ocorrer por meio de um Salvador que seja perfeito e ao mesmo tempo divino, humano. O próprio homem, os caminhos que ele cria para supostamente conseguir uma redenção, uma salvação, não tem condições de fazer isso. É impossível para o homem sozinho fazê-lo. Na verdade, o preço da consciência culpada não é algo a ser pago para nós mesmos ou pela sociedade, mas só o próprio Deus que nos criou, que é santo, perfeito, tem condições de fazer isso. Por isso, o Salvador deve ser homem e Deus. É disso que tratam as perguntas 29 e 30 de Heidelberg. Presta atenção nelas, que diz o seguinte: por que o Filho de Deus é chamado Jesus, que significa Salvador? Porque ele nos salva, ele nos livra de todos os pecados, e porque nenhum outro, ou em nenhum outro há salvação que pode ser encontrada ou buscada. Na pergunta 30, creem porventura no único Salvador Jesus Cristo, aqueles que buscam sua salvação e felicidade nos santos, em si mesmos ou em qualquer outra coisa? Não, porque ainda que de lábios vangloriem-se de tê-lo por Salvador, de fato o negam como único Redentor. Pois na prática demonstram que Jesus não é perfeito Redentor, porém os da verdadeira fé recebem-no como suficiente Salvador e nele encontram o necessário para a sua salvação. Portanto, nós vamos aprender 3 lições envolvidas com a questão da redenção e salvação de Jesus Cristo e que são importantes para nós, porque às vezes a gente não, Jesus já é meu Salvador. E nós começamos a viver uma vida automática como se isso não implicasse em nada para nós nos dias de hoje. E faz toda a diferença, de fato, Jesus ser o Salvador da nossa vida. Eu queria que vocês acompanhassem comigo o que nós podemos aprender. Primeiro, reforçando o que essas perguntas dizem, tudo que eu falei até agora, Jesus é o único Salvador e intercessor. Jesus é o único Salvador e intercessor. É verdade, nós cristãos somos sim exclusivistas. Nós somos acusados disso, mas é verdade, nós somos.
Nós não somos arrogantes, soberbos, mas nós estamos certos daquele em que nós temos crido e de que ele é poderoso para guardar o único tesouro que temos por meio de Jesus Cristo. Porque estamos certos de que aquilo que a Bíblia diz é a absoluta verdade, mesmo em um mundo onde se diz que a verdade é relativa. É a Escritura que diz, apresenta para nós, que só existe um Salvador, um só intercessor, um só mediador. Por quê? Ele é único, queridos, porque, primeiro, ele se entregou espontaneamente por nós. Foi o único que ressuscitou para dar certeza de vitória sobre a morte. Nenhum outro que se gaba ou que é apresentado como um suposto redentor, salvador, fez aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Você pode visitar o túmulo de Maomé, pode visitar o túmulo de Allan Kardec, você pode visitar o túmulo, os mausoléus de vários santos lá em Roma, mas o túmulo de Jesus está vazio. Ele venceu a morte. Por isso, ele nos livra não de um, de dois, só dos pecados do passado ou do passado do presente, ele nos livra de todos os pecados, absolutamente todos os pecados. Em Jesus temos conforto diante das nossas faltas. Eu não sei se já aconteceu para você ou com você, um dia você acordar, olhar para você mesmo, na frente do espelho ou fora do espelho e pensar, não é possível que eu sou crente, olha as coisas que eu penso. Veja as coisas, Senhor, que eu falei para minha esposa, para o meu marido. Olha como eu trato o meu filho. Deus, quanto pecado há em mim ainda, mas o fato de Jesus ser o Salvador, o Redentor, o intercessor, o mediador, nos dá a certeza e nos dá o conforto de que todos os nossos pecados do passado, do presente e do futuro estão nele, pela fé nele, absolutamente cancelados. Por mais que o inimigo nos acuse, e ele faz isso muito bem, dia e noite, nós podemos nos achegar ao trono de graça e encontrar ali socorro em ocasião oportuna. Podemos ter a certeza de que todo e qualquer pecado, quando confessamos na presença, pelos méritos de Cristo, são absolutamente cancelados em nossa vida. Por isso não existe outro Salvador além de Jesus, e nem jamais haverá. Buscar outra fé, outra salvação, outro meio espiritual de crescimento é perda de tempo, eu diria até mesmo, é absoluta loucura. Agora, por ser o Salvador, tendo rasgado o véu que se separava no lugar santo dos santos, também temos nele fiel e eterno mediador. Paulo escreve lá em Efésios 3,12, não é necessário você abrir, ele diz que nós temos por meio dele, ou pela fé nele, ousadia, acesso com confiança. Você não precisa chegar trêmulo na presença do Senhor. Você não precisa marcar hora na presença do Senhor. Você não precisa ter medo de absolutamente nada. Ele está disposto a ouvi-lo por causa do seu Filho amado. Ele está ouvindo e ele ouvirá. Como Pai bondoso, ele ouve a sua voz. Jesus é o único Salvador e intercessor. Mas há a segunda lição. Além de Jesus ser o único Salvador e intercessor, você deve lembrar que você não pode salvar a si mesmo. Como assim, pastor? Eu já sei disso. Talvez saiba, mas não pratica. Nenhum outro ser humano pode ser capaz de nos salvar. Às vezes, mesmo sem admitir, nós nos colocamos em situações, ou colocamos em situações, e principalmente em pessoas, toda a nossa esperança de redenção. Nesse exato momento, às vezes acontece o mesmo com pessoas dentro da igreja, com seus membros, achando que a sua redenção está em outras coisas. Talvez você nem perceba o que eu vou falar aqui, mas é o que eu e você fazemos muitas e muitas e muitas vezes. Aquela pessoa começa a namorar e diz assim, agora eu vou ser feliz. Agora todos os meus problemas foram resolvidos. Encontrei a pessoa da minha vida. Ele acha que encontrou a redenção nesse namoro. Encontrou a salvação naquele relacionamento. Ou agora eu dei o segundo passo, fiquei noivo, começamos a
comprar as coisas, sonhar com a nossa casa. Comprei o meu primeiro eletrodoméstico, a geladeira, o fogão. Que alegria, agora tudo será resolvido. Chega o dia do casamento, agora sim. Nós tivemos algumas brigas no namoro, alguns desentendimentos no noivado, mas agora a gente está casando. Agora sim, tudo vai ser resolvido. Eu vou ser feliz para todo o sempre. Veja, eu não estou dizendo que ninguém procura felicidade nessas coisas. Ou que é errado, não, o pastor está dizendo que eu devo entrar num relacionamento esperando infelicidade. Não é isso que eu estou dizendo. A questão é quando você coloca todo o seu coração, esperança e desejo de ser redimido, de redenção, nesses relacionamentos. Agora eu tive o filho. Sim, esse pequeno bebê lindo. Nossa, agora sim, agora eu vou ser feliz. Eu tive um pequeno ser que Deus me deu. Tudo será resolvido. A esperança veio sobre nós. Quarto decorado, menino pinta de azul, menina pinta de rosa. Que beleza. A minha história agora vai ser diferente. O partido e o candidato que ganhou a eleição vai redimir a sociedade de todos os seus problemas. Aquela filosofia que eu aprendi na universidade é muito melhor do que aquilo que eu aprendo na igreja. Agora sim, vai haver redenção para a minha mente que era pobre e vai conduzir, isso tudo vai conduzir para um verdadeiro paraíso nesse mundo. E assim você pode adicionar. Você já deve ter escutado histórias como essa. Aquele pastor novo vai resolver todos os problemas da igreja. Aquele ministério diferentão vai cumprir a promessa de vitória. Vamos pintar a parede de preto, agora vai tudo ser resolvido, tudo vai ficar bom. Veja como eu e você rapidamente criamos os nossos meios, elegemos coisas, pessoas falíveis, caídas, como redentores, como salvadores, quando eles não podem ser. E quando a Bíblia, que é a nossa única regra de fé e prática, apresenta apenas um: Jesus Cristo. Apenas e tão somente o Senhor Jesus Cristo. Eu digo mais, você não pode salvar a si mesmo. Muitos crentes acham que pelo número de atividades que fazem, pela oferta ou dízimo que dão, pelo número de programações que participam, pelas músicas que cantam, pelo solo que fazem ou deixam de fazer, porque cantam no coral ou não, essas coisas são louváveis. E eu não estou dizendo que não tem que ser feitas, mas as pessoas colocam coração e adicionam à salvação única em Jesus Cristo mais alguma coisa, achando que por isso eles merecem a salvação. Eu venho muito para a igreja, eu tenho um lugarzinho especial no céu. Essas coisas também não vão salvar você. E não vão poder adicionar ou tirar alguma coisa que Cristo, de uma vez por todas, fez quando você crê nele como único e suficiente Salvador. Ser membro professo da igreja, batizado, líder de algo, não o torna salvo. Somente a fé em um único e suficiente Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Por isso, eu e você precisamos descansar completamente nele, em sua obra. É aí que podemos encontrar repouso para a nossa alma, muitas vezes atribulada, cheia de incertezas, derrotada muitas vezes. Vá ao Senhor Jesus e relembre-se, Ele é o único Salvador, e nada que eu faça ou deixe de fazer tirará a salvação que Ele me deu de uma vez por todas. Deus não quer meros religiosos, meros frequentadores de igreja, meros idólatras de número de relatórios, meros buscadores de quantidade de programação para encher o seu orgulho carnal. Ele quer servos e seguidores que o amam e confiam nele de todo o coração e na sua obra de salvação que ele planejou na eternidade e que existe apenas e tão somente em uma pessoa, em um nome: Jesus Cristo, o Redentor, o nosso Salvador. Vamos orar mais uma vez. O que dizer, Senhor, a não ser agradecer. Agradecer porque aquilo que era impossível para nós, o Senhor concretizou. O seu plano eterno
foi que Jesus Cristo se tornasse homem e fosse o nosso único e seja o nosso único e suficiente Salvador. Louvamos o teu nome e pedimos perdão quando colocamos a nossa confiança em outras situações, em outras coisas, em outras pessoas, para uma redenção que é impossível a quem quer que seja, a não ser em Jesus Cristo, o Salvador da nossa alma combalida, imperfeita e pecadora. Ajuda-nos a olhar para a cruz e na cruz encontrar o motivo da nossa salvação, o motivo para continuarmos adiante, o motivo para sabermos que apesar dos nossos pecados, quando nós os confessamos, quando nós lutamos por intermédio da Tua palavra para fazer a Tua vontade, encontraremos todas as ferramentas e força, poder necessários para ser aquilo que o Senhor deseja, para continuar adiante de fé em fé, para, ó Senhor, sermos mais parecidos com Cristo. Renova a nossa esperança, ajuda-nos, porque oramos em nome de Jesus. Amém.